Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Na tela estamos com o contrato de Ibovespa Futuro, o tão famoso mini índice. Estamos utilizando, como de praxe, o período gráfico de 1 hora para a gente fazer as nossas análises do nosso panorama de mercado. Pessoal, aqui uma informação bem interessante. Nós tivemos o rompimento de um topo, uma quebra de estrutura, dando continuidade ao movimento de alta. Entrando aqui em um novo ciclo, a gente pode perceber que teve um movimento de expansão, um movimento de correção, e agora com essa quebra de estrutura nós estamos iniciando um novo movimento de expansão. Então, grave bem essa informação na sua mente e agora vamos aqui fazer as atualizações dos nossos pontos nos gráficos. Primeiramente, o ponto aqui inferior, o nosso fundo, acaba agora sendo este camaradinho lá embaixo. E como topo prévio, nós estamos com a máxima aqui que foi deixada na sexta-feira. Por que topo prévio, Thiago? Porque a gente não tem um rompimento de um fundo, nem no movimento secundário, para considerar aquele topo um topo válido. Então, para termos um topo validado, a gente precisa de um rompimento de um fundo. Como estamos em um movimento de expansão, não temos um topo validado. Então, a gente está com um topo prévio. Caso o preço continue subindo, a gente vai esticando a nossa referência e atualizando a nossa região de topo. Tá? Então, aqui, a quebra de estrutura lá na parte superior, a gente reduz ela aqui, tivemos a quebra de estrutura. Esse bloco de ordens acabou não tendo nenhuma relevância, inclusive acima deles aqui ó, nós tínhamos um topo igual, né, um topo duplo, que é uma região de liquidez, então seria natural o preço romper essa região e depois talvez ele fazer um movimento de correção. A gente teve o rompimento da região, a captura de liquidez, mas foi um rompimento, né, não foi só uma violação, foi um rompimento de fato. Então aqui a gente fica atento para os próximos movimentos do ativo lá naquela região. Depois a gente vai dar uma analisada no IFR. O IFR está em região de sobrecompra. E estando em região de sobrecompra, indica aqui para a gente uma possibilidade de um início de um movimento corretivo. Tá? Então vamos lá, pessoal. Atualização aqui do gráfico da estrutura. Nós temos uma nova estrutura sendo formada. Aqui agora eu quero trazer a nossa linha vertical para o início da semana. Só para marcarmos aqui as nossas referências. Então, bem claro, né? Um movimento de expansão, um movimento de correção, expandiu quebrando estrutura, dando continuidade a um movimento comprador no mercado. Duas informações. Tá? O IFR, como eu comentei, vocês podem perceber que ele está em região de sobrecompra, inclusive quando ele estava em região de sobrevenda, foi exatamente na abertura de segunda-feira e um dos blocos de ordens que nós deixamos marcados aqui, na onde sinalizava o início de uma reversão de mercado. Tá? Então, o ponto foi exatamente onde fez a reversão de mercado, né? Confluiu um bloco de ordens com a região de sobrevenda do IFR, inclusive abriu com um grande gap, né, na segunda-feira, mais de 3 mil pontos de gap, e o movimento aqui de expansão continuou. Aqui vamos fazer mais algumas atualizações, vamos comentar das marcações que nós fizemos na semana passada. Nós tínhamos como um ponto de reversão esse primeiro bloco de ordens, né, acabou sendo mitigado e já com a abertura, né, do gap. Tá? Então, depois que o preço mitigou, o preço volta, a gente não vai utilizar ele para uma operação vendedora. Né? Ele seria ali uma região de suporte num preço descendente, tocava no bloco de ordens e faria ali seu movimento comprador. Assim como foi no bloco de ordens na parte inferior, onde exatamente começou a reversão de mercado e nós estávamos aqui com esse ponto bem marcado já no domingo. Então, quem estava atento nessas regiões, quem marcou essas regiões no seu gráfico, sabia que ali poderia começar um movimento comprador. Como venda, nós tínhamos a região na parte superior, nesse
candle institucional. A gente percebe que o preço, quando ele chega nessa região, ele teve uma relutância em passar, né? Então a gente percebe que realmente houve uma defesa vendedora nessa região, porém a compra prevaleceu, rompeu a estrutura, deu continuidade. Comentei com vocês que se rompesse essa região, se não me engano, tinha aqui a média de 200, rompendo essa região, a gente poderia trabalhar com compra caso fizesse aqui, ó, este movimento, um movimento de pullback. Então o preço rompeu, fez um pullback, né, um pullback lateral, tá? E deu continuidade na movimentação compradora. Então, a gente pode até, ó, as médias curtas e as medianas aqui bem alinhadas, né, com o preço para cima, tá? Então tivemos aqui as duas leituras, né, de possível rompimento do topo e a validação do fundo, as duas leituras aqui sendo eficientes, né? Os dois modelos que nós deixamos aqui no nosso gráfico acabou sendo cumprido. E obviamente aqui a venda, né, pessoal, que seria a intenção deste movimento aqui, quando o preço está vindo com uma movimentação compradora forte, né, e você chega em uma região vendedora, você tem duas opções. Entrar no risco, aí o próprio nome já diz que é uma entrada de risco, ou confirmação. O que seria uma entrada de confirmação? Você aguardar ali o rompimento de um fundo. Tá? Então, se o preço está fazendo topos e fundos ascendentes e você quer vender, você precisa ter uma configuração gráfica para você vender. Senão você está tentando adivinhar topo. Ou, se você tem uma referência à esquerda do seu gráfico, você sabe que você vai estar entrando no risco. Então, se você é um pouco mais conservador, o ideal é aguardar o rompimento de um fundo. Nessa região, onde que nós tínhamos um fundo? Poderíamos considerar esse camarada aqui. Tá? Então, a intenção vendedora que aconteceu nessa região, caso tivesse rompido essa zona, esse preço, num pullback, você entraria aqui na venda. E você pegaria uma continuidade de venda até a próxima região de liquidez, que seria essa lateralização. Tá? Então, o preço capturaria a liquidez e depois você esperaria ali uma nova formação gráfica para você estar atuando. Bom, a gente percebeu que nessa região o comprador acabou sendo mais eficiente, mais forte, rompeu a média de 200, passou ali nosso candle institucional e quebrou ali a região de topo. Tá? Então, né, essas referências que nós tínhamos aqui de pullback acabam não sendo mais tão relevante. Aqui agora, o que a gente deve esperar para o índice? Podemos esperar aqui um possível movimento de correção. Tá? Esse movimento de correção, a gente fica atento, porque ele pode começar, né? Mas a gente precisa de configurações para que ele inicie. Então, a gente logo já vai fazer ali uma leitura de como que a gente pode observar um possível início da correção deste movimento de alta, dessa quebra de estrutura, dessa renovação de estrutura. Começando com o IFR, né? A gente já sabe que o IFR está em região de sobrecompra. Então, ali já é um sinal de alerta. A primeira confluência que a gente precisa. Mas, o que a gente tem que fazer aqui agora? Bom, essa zona de demanda aqui, ela já não serve mais para a gente. Tá? Essa outra lá também, tá? Ela foi mitigada. Então, esses pontos aqui a gente pode até tirar do gráfico para ficar mais limpo, né, as nossas marcações gráficas aqui. Ficar mais clean a nossa leitura. Isso facilita muito a interpretação de movimentos de preço. Tá? Então, agora o que nós temos aqui? Nós temos um bloco de ordens lá na parte inferior. De fato, foi o que fez a reversão do mercado. Tá? Então, temos um bloco de ordens comprador nessa região. Bloco de ordens comprador. Ok. Logo mais acima, nós temos mais uma região aqui, ó, de bloco de ordens. Esse nosso camaradinho aqui também é um bloco de ordens. E ele está bem abaixo aqui de um fundinho que servirá como liquidez. Aqui, este camarada está exatamente na região de 50%. Eu não operaria nessa região, mas é bom nós ficarmos com essa região marcada, porque pode haver aqui uma reversão de mercado nessa região. O que seria reversão de mercado? O preço está vindo descendente, né? Então ele faz o rompimento de um fundo e depois inverte ali a movimentação, tá? Então, deixa eu melhorar aqui a nossa referência. A gente precisaria de um rompimento de um fundo aqui nesse bloco de ordens. Nos de baixo, já seria interessante que, caso você goste desse modus operandi, operar no risco.
Obviamente aqui é gráfico de 1 hora, né? Então, para operar no risco nessas regiões é para quem fazem swing trade utilizando CFDs. Bom, pessoal, logo aqui acima nós temos um ponto de liquidez, que foi a lateralização lá que rompeu as médias de 200. Então, ela pode servir como um combustível para a movimentação aqui chegar à nossa região de interesse. E lembrando, né, a nossa estrutura, nós temos o ponto 100, o ponto 0 e o ponto 50. O ponto 50 ali é a nossa região de equilíbrio. Abaixo dos 50% é a região de desconto, é onde é interessante comprar. Acima dos 50% é a região de prêmio. Se você olhar aqui à direita do gráfico, quanto mais para cima, mais caro é o preço. Então, é interessante vender o quanto mais caro o preço estiver. Só que, obviamente, você já não vai sair vendendo nessa região. Você precisa de uma confirmação gráfica. Tendo uma confirmação gráfica, você está fazendo uma operação em uma região que é interessante efetuar vendas. Tá? Então, nossa referência marcada, temos aqui a informação do IFR sobrecomprado, tá? A média de 200, próximo ali da nossa região de 50%, tá? Abaixo aqui de uma região de liquidez. Então, aqui o preço pode fazer uma reversão de mercado. Tá? É bom ficar atento nessa região. Só que agora você quer saber quando que essa correção, né, pode começar. Então, o que você pode fazer? Você vai lá para o gráfico de 15 minutos, por exemplo. No gráfico de 15 minutos, a gente tem aqui um movimento que depois da nossa região ali de lateralização, do rompimento lá da média de 200 numa hora, ele faz um movimento expansivo. Então, você tem... Aqui eu vou diminuir... Quando dá zoom nessa região, ele acaba aumentando a nossa marcação do topo. Então, o que a gente pode trabalhar aqui? Essa região de fundo, aqui, ó. Essa regiãozinha de fundo. Aí nós temos o quê? Nós temos lá embaixo, nós temos uma regiãozinha de liquidez. Tá? Nós podemos trabalhar com este camaradinho aqui, nessa base, né? Onde o preço fez todo o movimento. Aqui você fica atento, tá? Para uma possível correção, tá? Ou a finalização do movimento vendedor. Tá? Aqui do rompimento do fundo até ali embaixo, nós temos mais de 1.400 pontos. Tá? Então, aqui nós estaríamos trabalhando com uma referência secundária. Aí você trabalha aqui, ó, olhem só, percebam. Nós traçamos a nossa referência lá na nossa estrutura macro. Agora a gente espera um movimento de correção. Né? Então, a gente teve um movimento de expansão. Ó, vamos analisar aqui. Ó. Vamos analisar aqui atrás. Ó. Ele expandiu. Opa, deixa eu pegar a canetinha aí. Ele expandiu aqui atrás, lateralizou, expandiu. Né? Corrigiu, expandiu. Fez uma base, expandiu. Isso aqui, então, a gente utiliza essa estrutura, né, após deste fundo aqui, do lado dos 50%. O que aconteceu aqui? Rally, a gente chama de rally alta, ficou lateral, né, a gente chama de base, raise e um rally. Isso é uma estrutura, é uma formação gráfica, tá? Uma característica gráfica, rally, base, rally. Então, o que significa essa região de base? Equilíbrio entre oferta e demanda. Então, aqui existiu uma briga entre comprador e vendedor. Então, logicamente, quando o preço chegar nessa região, a gente vai ter alguma defesa, alguma configuração gráfica acontecendo nessa zona. Então, quando nós temos um movimento de expansão e depois era para ter um movimento de correção, mas ele faz um movimento de base, a gente pode considerar, depois uma continuidade no movimento, a gente pode considerar aqui uma região de fundo secundário. Tá? Então, aqui no 15 minutos, o que você vai aguardar? Você vai aguardar o rompimento deste fundo. Quando tiver um rompimento, tá? Não é a violação, quem não vir aqui e depois já voltar. Tem que ter o rompimento. Vai romper, vai testar a oferta, aí você pode efetuar a venda. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas médias de 20 e de 50. Ó. Então, naturalmente, o que pode acontecer? O rompimento da média de 20 ele vai tocar na média de 50. Vai tocar na média de 50 e vai fazer o pullback. Você tem duas modalidades para trabalhar aqui. Ou aguardar uma ancoragem abaixo aqui do suporte, que aí vai virar uma resistência, e a gente chama de troca de polaridade. Ou aguardar o preço ancorar na média, que vai estar praticamente aí na mesma região.
tá? Então o preço ele tem que romper, fazer o pullback e voltar. A média aqui de 20 tem que começar a angular assim, e a de 50 aqui também tem que começar a angular. Então o preço vai tocar, vai fazer o pullback e vai entrar vendendo. Nessa região aqui, você precisa ver intenção vendedora. Aí você estará fazendo o quê? Você vai estar utilizando essa referência aqui, ó, com esse topo e este fundo. Você vai estar operando acima da região de 50%, você vai estar operando em uma região de prêmio, onde é interessante vender. Quando o preço chegar aqui embaixo, você encerra a sua operação, porque nessa referência, utilizando esse fundo e o topo lá na parte superior, você vai estar abaixo dos 50%, região de compra. Tá? Pode até utilizar esse bloco de ordens aqui. Vamos até marcar ele também. A gente acaba marcando. A gente pode refinar aqui para esse candle institucional. E a gente tem aqui a marcação deste camarada aqui, desse bloco de ordens. Tá ok? Então, movimento secundário acontecendo aqui no índice após o rompimento de um fundo. Você pode trabalhar na ponta vendedora, trazendo o preço até essas regiões. Aqui, pessoal, né, esses blocos de ordens, o preço, obviamente, pode entrar aqui uma força compradora, mas eles são pontos para você encerrar a sua operação, né, porque o preço pode sentir essa região e dar continuidade a partir daqui, rompendo o topo, mas ele também pode efetuar apenas um pullback, ancorar na média ou em alguma outra configuração gráfica, continuar o movimento, rompendo o fundo. Aí, se romper esse fundo, rompendo o fundo ali, pessoal, a gente vai ter a ativação da correção do movimento macro, tá? O movimento primário. Aqui no 15 minutos eu estou conversando com vocês, estou apresentando uma possibilidade de um movimento secundário, tá? Então, o secundário precisa ativar o primário. Para começar uma correção no gráfico primário, precisa ter todas as movimentações ali vendedoras atuando no gráfico secundário, ok? Então, esses são os pontos, essas são as nossas análises para a movimentação do índice futuro para essa semana. Fica aqui o meu agradecimento pela sua audiência. Espero que você tenha gostado dessa análise. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.